Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Tá ficando, né? Vai ficar mais ainda amanhã, quarta-feira, contra o Fluminense aqui. Bom, mas o que traz aqui é fim da novela. Acabou a novela, capítulo final. Alan Rodrigues finalmente assina o contrato. É do Inter. Você sabe que foi uma comitiva, né, até Buenos Aires para desenrolar esse troço, porque faltavam as garantias bancárias. O Inter conseguiu, né, junto a um empresário, parceiro do Inter, e finalmente foi apresentado, né, lá em Buenos Aires ao Argentino Júnior, e o Alan Rodrigues assina o contrato. Deve, né, agora sim, deve se deslocar a Porto Alegre. Hoje é terça-feira, no máximo quarta, quinta-feira deve estar por aqui. Bom, joga amanhã contra o Fluminense? Claro que não, né? Só tem o seguinte: se ele conseguir chegar amanhã e entrar no bid, quer dizer, o Inter já está trazendo contrato já para tentar encaminhar isso, né? Só que falta outras questões, né? Documentação trabalhista. Mas, pelo que se sabe, pelo que se ouviu falar, né, essas questões todas trabalhistas já estavam sendo encaminhadas pelo Inter. Então, se tudo isso estiver pronto até amanhã e o Alan Rodrigues estiver no bid, né, até amanhã, né, ele provavelmente jogará a segunda partida contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Agora, não se descarta, né? Pode até haver, mas eu acho muito difícil isso, né? Ele chegando amanhã, com toda a documentação trabalhista pronta, está já no bid, como ele está em ritmo de jogo, né? De repente é chegar e jogar, mas falta o treino, aquele conjunto com o pessoal, né? Então não se acredita muito, né, que o Alan Rodrigues possa jogar amanhã. Claro que não, né? É 99% de chance que não, né? 99,9%. Mas para a próxima partida, se ele estiver regularizado amanhã até 7h30 da noite, até 19h30, né? Aí então ele está registrado antes do início da fase de oitava de final do Inter. Aí ele pode atuar. Se ele não for registrado no BID, né? Amanhã, quarta-feira, ele não pode jogar a segunda partida também. Ok? Não vai poder jogar a segunda partida, porque já iniciou a fase amanhã, né, gente? Bom, mas o mais importante de tudo é que finalmente está tudo acertado. O Inter ficou com 80% do passe do Alan Rodrigues. Era 50% do Argentino Júnior e 50% do Boston River. Os 50% do, né, Argentino Júnior foi totalmente comprado. Já junto ao Boston River, né? O Inter deve ter adquirido os outros 30% para ficar com 80% e de repente ficou lá 20%, né, de pós-valia ou pertencente ainda ao Boston River, para eles também ganharem numa negociação futura, né? Bom, gente, é o 8 que faltava, né? Agora sim, é o 8 que faltava. Thiago Maia está se saindo bem ali na função do Fernando, né? Ainda tem o Richard, que já treinou, pode até atuar, quem sabe, né? Amanhã, talvez, não amanhã, mas talvez contra o São Paulo no final de semana, né? Provavelmente, se o, se o Thiago Maia, né, performar os 90 minutos amanhã, de repente preserva o Thiago Maia para o próprio jogo da volta contra o Fluminense e estreia então o Richard contra o São Paulo. Talvez o Alan Rodrigues não pode jogar. Perdão, gente. Esse tempo tá horrível. O Alan Rodrigues, se não for no bid amanhã, não pode jogar contra o Fluminense as duas partidas. Mas se ele entrar no bid até sexta-feira, ele pode atuar contra o São Paulo. Então dá para fazer um teste, né? Com Richard e Alan Rodrigues ali. Né? O 5 e o 8 contra o São Paulo e verificar, né? Como se sai, né? Os dois. Bom, então o mais importante de tudo é isso. Alan Rodrigues, o 8, fechou.
Contrato assinado já. Ele já assinou lá em Buenos Aires mesmo. Agora só falta a chegada dele aqui para concluir os exames. Eu acredito que os exames tenham sido feitos lá em Buenos Aires. Para assinar o contrato tem que fazer os exames, né? Então eu acredito que já tenha feito esses exames lá mesmo em Buenos Aires. Por isso que foi essa comitiva do Inter, deve ter ido médico junto. Então, tá aí, mais uma contratação. Ufa, custou, né, gente? Pena que não chegou antes para atuar amanhã, né, já, né, contra o Fluminense. Mas fazer o quê? A gente sabe que essa nossa direção é lenta mesmo, né? Temos que continuar desse jeito. Agora, como a janela ainda vai até setembro, já para tentar, né, nesses praticamente quase 2 meses que falta aí, dá para especular um artilheiro, né? Um goleador. Já que ninguém está saindo, né? Vitão está ficando, Wesley está ficando. Embora que eu sou a favor de vender o Wesley para o México, porque o Wesley eu acho que voltou à fase do Cruzeiro, né? Não está jogando nada. E pela esquerda o Carboneiro está fazendo a parte dele, né? Melhor jogador, melhor atuação no último jogo, né? Apesar do empate, mas entrou no segundo tempo muito bem. E temos o Vitinho pela direita, também o Tabata pode atuar ali pela direita, né? O Alan Rodrigues, esse também é um 8 que é um meia-ponta, como dizem por aí, né? Um 8 que cai também pela direita. Então, assim, eu acho que essa proposta do América do México podia ser estudada melhor pelo Inter. Acho que o Wesley poderia ir, né? Tá difícil de recuperar o futebol do Wesley. E outro que pode ir também, né? Não está fazendo falta. É aquele, né? Que ganha 1,5 milhão por mês. Dá para 1,5 milhão dá para trazer um baita centroavante, né? Beleza, gente? Mas é isso. Notícia quentinha. Alan Rodrigues finalmente é do Inter. Acabou a novela. É do Inter. Então, aproveite e divulga esse vídeo, compartilhe esse vídeo para todos ficarem sabendo. Já temos um meia. Todo mundo bronqueando com Bruno Henrique, agora sim, está chegando alguém para substituir Bruno Henrique. E espero que bem, né? Beleza? E aproveita, né, antes de compartilhar, deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre de novos vídeos. E outra coisa, gente, já falei várias e várias vezes, até parei de falar ultimamente, né? Sendo membro do canal, R$ 4,99, você concorre a uma camisa do Inter, essa nova, né? Essa nova. Beleza? Feito. Tchau. Fui.